Mas, e no Brasil? Como se dá essa intervenção do Estado? O Estado como se dá a regulação social em nossa realidade? Se esse estado de bem-estar social, tipo keynesiano, intervia, né, na economia, esse estado de bem-estar social planificava a economia, gerava emprego, protegia os cidadãos, no Brasil nós teremos também esse estado no período da Era Vargas, de 1930 a 1945, também chamada Era Repressiva do Estado em nossa realidade. Essa Era Vargas também é conhecida como a Era do populismo de Vargas, ou pai dos pobres e mãe dos ricos, pai dos pobres, porque soube garantir certos direitos aos trabalhadores, aos operários emergentes urbanos, desconsiderando todo o apoio que as oligarquias agrárias tinham dado até então da República Velha, de 1890 ao final da década de 30. Vargas assume autoritariamente o poder, fazendo um governo centralizado através de um governo populista, garantindo direitos sociais aos trabalhadores, mas também não deixando de proteger a burguesia industrial ascendente na época. Por isso, pai dos pobres e mãe dos ricos. É uma era, né, da industrialização na década de 30, que vai garantir esse Estado direitos sociais, no entanto, sem os direitos civis e sem direitos políticos. Diga-se de passagem que esses direitos são direitos regulados pelo Estado. Inversamente, na evolução dos direitos europeus, né, que seguirão uma ordem cronológica, primeiramente nós teremos os direitos civis, depois os direitos políticos e mais tarde os direitos sociais. No Brasil se dá num processo inverso. Os direitos sociais são garantidos especificamente quando os direitos civis e políticos são negados. É nesse espírito que Vargas, em 1943, faz a consolidação das leis trabalhistas, inspirados na Carta del Lavoro do regime fascista italiano. Então, essa cidadania foi uma cidadania regulada pelo Estado. Esse Estado que intervém na economia, que planifica a economia. Um exemplo muito concreto do Estado nessa época é quando o Estado, para regular o preço no mercado, ele acaba comprando milhares e milhares de sacas de café, né, para não ferir o sistema econômico, e acaba queimando, né, para não ferir o sistema econômico. Esse é um exemplo de intervenção do Estado, um Estado que intervém na economia, que se dá na Era Vargas. Após a Era Vargas, que se dá essa cidadania regulada, né, quando você não tem a existência dos direitos civis, dos direitos políticos, nós teremos o período da redemocratização de 1945 a 1964, que nós teremos a continuidade de alguns governos populistas. Significa alguns avanços nos movimentos sociais no campo e na cidade. Nós teremos também o chamado período do desenvolvimentismo, né, que nós abrimos a economia para o mercado, para empresas transnacionais, em troca do financiamento, né, da construção da nossa infraestrutura, de portos, de estradas, graças ao investimento externo. Então, a vinda de muitas empresas multinacionais, nesse período, possibilitou o nosso desenvolvimento graças aos recursos externos. Até chegarmos em 1964, que foi o golpe militar, significa a burguesia nacional, mais o capital estrangeiro, se organizou e, através do golpe militar de 64, há uma violenta repressão
as manifestações democráticas e populares e teremos, por mais de 2 décadas, um governo centralizador, um governo que caça os direitos civis, os direitos políticos, onde a perseguição, a tortura vai ser uma praxe constante desse momento da ditadura militar, porque grande parte de nós nasceu dentro desse período, e ainda trazemos características de medo, de não participação, da nossa incipiente democracia, graças a esses momentos vamos dizer assim, consequentemente, em decorrência desses regimes autoritários que nós tivemos, que a nossa fragilidade de democracia provém daí. O Estado passa a ser novamente essa grande empresa, né? Nós teremos, consequentemente, um bom econômico, né? Um crescimento, principalmente de 68 a 72, né? Que nós tivemos crescimentos exponenciais. Em contrapartida, há uma segurança nacional contra ameaças internas e externas, principalmente onde se criou um regime de terror contra os movimentos sociais, do próprio socialismo. Havia um slogan que dizia: para ser patriota seria necessário matar um comunista. Seja patriota, mate um comunista. Então se criou todo um ser diabólico contra as oposições. O Brasil, nessa época, cresce em termos econômicos, né? No entanto, a renda se concentrou. É a frase do Delfim: vamos primeiro criar o bolo, né? Fazer o bolo para depois dividir. No entanto, o bolo foi criado e ficou concentrado a renda na mão de poucos. Em questões de direitos sociais, se avançou. É interessante que os direitos sociais eles provêm exatamente desses momentos que os direitos civis e os direitos políticos são fenecidos. Nos anos 80, há um revigoramento da sociedade civil, principalmente em 83, 84, com o movimento das diretas já, juntamente com formulação de alguns partidos de esquerda, porque na ditadura militar nós tínhamos apenas o bipartidarismo, a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, o partido do governo, da situação, de direita, e na oposição o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. No início da década de 80, os partidos de esquerda se organizam, principalmente o Partido dos Trabalhadores, tendo como a figura da liderança de âmbito nacional do Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com os sindicatos, se organiza no movimento de diretas já. No final da década de 80, nós teremos também um movimento importante, que é a nossa consolidação, a construção da Constituição Federal, que garante algumas seguridades sociais, uma cobertura universal à saúde e assistência social. Tudo isso nós teremos que vai desembocar na nossa primeira eleição direta de 1989, onde nós elegemos, ficamos no primeiro e segundo turno, em 2 modelos muito diferentes. O modelo de Lula, né, que vai ao segundo turno, simbolizando as esquerdas, e o Collor, na época, simbolizando a direita, simbolizando a modernidade, a globalização, que todo mundo sabe que se deu a partir daí com o Collor, com a vitória de Collor, que vai entrar no mundo da globalização, no mundo de mercado, que nós vamos avaliar na próxima aula. Até breve, nós voltamos. Até já.